Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Jesus Cristo na cruz, a nossa vitória. A nossa vitória, por incrível que pareça, ela foi ganhada na cruz, com a morte do Salvador. Porque ao morrer no nosso lugar, Ele pode nos conceder o perdão dos pecados. A nossa vitória foi anunciada lá no Éden, lá no jardim, depois do pecado. Deus amaldiçoou a terra, o homem, a mulher, e prometeu para a serpente: da semente da mulher virá um que vai pisar na tua cabeça. Ou seja, ali Deus prometeu um homem que venceria o diabo. Prometer que um homem venceria o diabo quando o diabo acabava de vencer um homem e uma mulher, parecia muita ousadia da parte de Deus. Mas foi essa a promessa que ele fez. É lógico que o diabo se preocupou. Vamos ver qual é o procedimento desse Deus. E aí Deus começou a fazer um livro cheio de história, de geografia, de musiquinhas, de cartinhas, de historinhas. E à medida que Deus ia enchendo esse livro, ele ia acompanhando. E à medida que os homens de Deus chegavam, ele os induzia ao pecado. A tal ponto que a Bíblia afirma o seguinte: todos pecaram, todos, e destituídos estavam da glória de Deus. Não tinha um homem que pudesse vencer o diabo, não tinha um vencedor, não tinha um campeão. Deus fez o livro, escondeu verdades eternas nesse livro. Atrás de cada historinha, atrás de história e geografia, através de cada musiquinha, de cartinha. E o diabo não conseguiu entender. Nenhum homem conseguiu entender. Ninguém entendia. Mas o diabo, por precaução, levava todos ao pecado, a ponto da Bíblia afirmar: todos pecaram, todos. Aí de repente vem o Messias, nasce o Messias. O que o diabo faz? Tenta pegar ele quando era criança. Manda matar o Messias. O Herodes foi o autor disso. Mas Deus avisa o casal, pai e mãe, e retiram o Messias da alçada do diabo. O diabo não consegue. Herodes não consegue. E aquele que mandou o Herodes também não. O Messias crescia. A Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e de todos os homens. E o diabo filmava ele. A Bíblia diz em Mateus que o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele orou e jejuou 40 dias. Parecia ser a oportunidade ideal. E o diabo foi para cima. Ele já havia vencido um no Éden. Ele fez Adão e Eva obedecer a ele e não a Deus. Deus falou: da árvore do bem e do mal não coma, senão vocês vão morrer. O diabo seduziu os dois e fez os dois comerem e pecarem. Enfim, deixaram de obedecer a Deus para obedecer ao diabo. Ele só precisava pegar mais um lá no deserto. E ele foi a Jesus, que estava 40 dias sem comer, e falou: agora ele vai me obedecer.
e desafiou ele. Se você é o filho de Deus mesmo, que todo mundo está esperando, transforma as pedras em pães e coma. Se Jesus faz, ele conseguiria o que ele queria. Obediência do Filho do Criador. Mas Jesus se recusa. Então ele leva até o pináculo do templo. Ele sabe que todo homem gosta de um show. E fala para Jesus para se jogar lá que os anjos iriam segurar. Seria um grande show. Jesus caindo, os anjos segurando. É o evangelho show que todo mundo conhece. Mas Jesus se recusa a obedecer. Aí só resta ele fazer uma proposta. Mostra o reino dos mundos, todos os reinos do mundo. E fala, olha, a gente pode governar junto. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Ora, se Jesus adorasse ele, Jesus seria o segundo. E ele seria o primeiro. E aí faria uma parceria. Mas Jesus se recusou a adorar ele. Só a Deus adorarás e prestarás culto. E toca, afasta-te de mim, Satanás. E toca o diabo de perto. Agora, a grande chance o diabo haver perdido. Por quê? Porque Jesus resistiu ao diabo. E aí fica uma grande lição para nós. A Bíblia diz assim: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então fica aqui a primeira lição do Filho de Deus que nem tinha ido à cruz ainda. Resistência. Jó resistiu. Jesus resistiu. Todos resistiram. Cabe a nós resistir também. Nós somos o reino de Deus na terra. Cabe a nós nos aproximar de Deus e resistir ao diabo. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nossa grande orientação nesse versículo, nesse vídeo e nesse texto que foi falado é resistir, não ceder ao diabo, não pecar e se manter na presença de Deus. Não obedeça ao diabo, obedeça a Deus, o Todo-Poderoso. Mateus 27, versículo 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O diabo havia feito a primeira tentativa, ou as primeiras tentativas, quando era criança e quando Jesus estava no deserto. Jesus baniu a presença dele. Agora, o diabo precisava usar a sociedade da época. Os romanos, os saduceus, os fariseus, essênios, zelotes, herodianos e assim vai. Não era só uma classe de pessoas, eram muitas, eram várias. E o diabo iria jogar tudo sobre Jesus, numa pressão para que ele pecasse, para que ele cedesse, para que ele falhasse, para que alguma coisa acontecesse em favor das trevas. O diabo ia usar tudo que ele pudesse. Mas Jesus resistia. E o diabo chegou à seguinte conclusão: se ele não ceder, eu mato ele. Ele é Deus, mas aquele nasceu como um homem, viveu como um homem, trabalhou como um homem. Eu mato ele, ia morrer como um homem, para morrer no lugar do homem e salvar o ser humano. Acontece que tinha um probleminha. Jesus
nasceu sem pecado. Hoje em dia todo mundo conhece bebê de proveta. Ele nasce no ventre de uma mãe, mas ele é filho de outra, ou de outro. Até tem hoje as barrigas de aluguel, né? Tem gente que paga para uma mulher ter o filho dela. E às vezes dá até briga, porque a que foi pago não aceita devolver o filho. Nós temos N problemas com o bebê de proveta. E o Espírito Santo fecundou um óvulo e colocou na barriga de Maria como um ovo ou zigoto. Ou seja, materialmente falando, ele era da linhagem de Davi, da linhagem de José, que vinha de Davi, e da linhagem de Maria, que vinha de Davi. Mas espiritualmente falando, ele era filho de Deus, porque ele foi colocado no ventre de Maria, mas não pertencia à árvore genealógica de Maria, não pertencia ao óvulo de Maria, nem ao espermatozoide de José. Então ele vem de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Está muito claro isso nas Escrituras. Todo mundo fala de Natal, daqui e dali, mas às vezes não presta atenção que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é filho de Deus e nasceu sem pecado. Paulo, no livro de Romanos, chama ele de segundo Adão, porque o primeiro nasceu sem pecado e ele nasceu também. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: a concupiscência dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Nós nascemos debaixo do pecado. Jesus não. O diabo precisaria fazer ele pecar. Porque se ele mata um homem inocente, quem cometeria o pecado era o próprio diabo. Ele não podia matar Jesus. Jesus não tinha pecado. Então a morte não tinha poder sobre ele. Tem poder sobre nós, todos os homens que nascemos descendentes de Adão e Eva. Mas sobre Jesus não, porque ele não veio da nossa árvore genealógica, ele veio direto de Deus. Então ele era inocente, ele precisava pecar, e o diabo não conseguiu pecar. E o diabo não pensou, ou se pensou não conseguiu deter a morte dele. Por isso ele foi para a cruz, e ele era inocente, morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar, morreu no nosso lugar. E nos livrou de todo o pecado. E o diabo fez isso. Prensou ele de toda maneira possível e imaginável. Usou todas as castas, sacerdotais ou não, da sua época. Prensou o Messias. Queria fazer ele pecar, errar, queria mostrar porque ele não era tão grande assim, e foi, e fez, e tentou, e não conseguiu. A sociedade foi tão inflamada, que foi para cima dele com o intuito de matar ele. Imprensaram, até que o aprisionaram, castigaram, bateram. Mas em tudo isso a Bíblia diz que ele não pecou. Jesus não pecou. E não tinha jeito do diabo lançar sobre ele essa acusação. Ele não tinha pecado. E ele foi e ainda pediu para o pai: pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Mas Deus já tinha determinado, não. Só tem um jeito, você tem que morrer no lugar do ser humano. É muito importante que você morra no lugar do ser humano. Por isso nem o próprio Deus deteve a acusação. Ele ainda poderia descer da cruz se ele quisesse. Ele é Deus. Ele não se transfigurou Deus na frente dos discípulos, no monte da transfiguração. Por que ele não virou Deus e não desceu da cruz? Porque ele sabia que ele precisava morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, no lugar da humanidade.
Era muito importante que ele fizesse isso. Por isso a Bíblia diz que, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi para a cruz. E com a ida dele para a cruz, ele conseguiu a remissão do meu pecado. Eu, quando creio e aceito, ele perdoa o meu pecado, porque ele já pagou o meu pecado na cruz. E o diabo, que levou ele à morte sem que ele tivesse pecado, é que se transformou no criminoso. Ele que foi o errado. Assim como Adão errou lá no Éden, o diabo falhou na cruz. Assim como o ser humano havia falhado lá no passado, o diabo também havia falhado. E nós recebemos o sucesso de Cristo prontinho. Ele venceu o diabo, venceu a morte. A morte não pôde segurar ele. Ele ficou 3 dias morto e ressuscitou. A morte não tinha poder sobre ele. Tem poder sobre mim, tem poder sobre nós. Mas sobre Cristo, a morte não teve poder. Graças a isso, nós obtivemos a salvação eterna. A salvação eterna é minha. A salvação eterna é sua. A salvação eterna é nossa. Tomemos posse dessa vitória. Mateus 20, verso 42. Indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade. Jesus terminou a ceia e foi para o Monte das Oliveiras. Ali ele começou a orar. Ele até cobra aos discípulos que orasse pelo menos 1 hora com ele. E diz a Bíblia que ele começou a suar gotas de sangue. Segundo os entendidos, quando você está num estresse, numa tensão emocional maior do que o seu corpo pode até aguentar, os vasos sanguíneos capilares se rompem e o suor sai misturado com sangue. Aí você pode imaginar a tensão emocional que Jesus estava sentindo. Na verdade, o sangue de Jesus já começou a ser derramado a partir dali. Tenso, sabendo que ia morrer, que ia passar pela pior experiência que um ser humano pode passar. O castigo romano, a crucificação, algo extremo, algo terrível. Ele teria que enfrentar ali. Aí ele sai, quando chega Judas, e o entrega com um beijo. Um beijo. É levado ao sinédrio, e no sinédrio é feito um julgamento totalmente irregular. Durante a noite, convocando só aqueles que interessavam, que pudessem acusar ele. E todos aqueles que não interessavam foram dispensados, porque não foram convidados. E ali mesmo, durante todo o tempo, ele foi agredido. Quando foram pegar ele no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que alguém perguntou se ele era o Cristo, se ele era Jesus, e ele disse: eu o sou, e todos caíram. Está no livro de João, todos foram ao chão. O
que ele estava demonstrando ali? Ninguém poderia matar ele se ele não deixasse. Ele era homem, mas ele também é Deus. Então ele estava se dando, se entregando. Porque se ele resolve não fazer, ninguém poderia fazer nada. Você está me entendendo? Ele foi porque ele quis. Ele foi porque ele queria salvar a humanidade. Em todo o tempo, ele poderia acabar com tudo. Mas mesmo assim ele se entregou. Julgado de forma irregular. Condenado de forma irregular. Aliás, um dos julgamentos da Bíblia é esse. Ele foi julgado e condenado, e nós somos julgados e condenados com ele. Ele foi para a cruz, e nós vamos para a cruz com ele. Depois o apóstolo Paulo dizia assim: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós vamos para a cruz com ele. Somos crucificados. Depois levaram ele até os romanos. Por quê? Porque ninguém poderia ser morto sem passar por um julgamento romano. O julgamento hebreu era limitado. Precisava de um sim de Roma. Senão não aconteceria nada. Aí levaram ele até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos interrogou. Não viu nada, não viu crime. Até perguntou para ele: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu para ele: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus servos pelejariam por ele. E falou a verdade, o reino dele não era desse mundo. Para os judeus, ele não tinham como acusá-lo, ninguém dizia coisa com coisa. Daí o judeu perguntou: você é mesmo filho de Deus? E verás o filho do homem descendo sobre as nuvens com grande poder e glória. Blasfêmia! Ele disse que ele é Deus. Mataram ele porque ele era o filho de Deus. Mas o Pôncio Pilatos não via esse crime, não tinha esse crime. Aí o Pôncio Pilatos manda para o Herodes. O Herodes queria conhecer Cristo, interrogou ele não abriu a boca, o Herodes ficou bravo. Mandou de volta, e em todo o tempo ele era agredido, chicoteado, chibatado, sofria horrores. E no auge daquela coisa toda, o Pôncio Pilatos recebe uma cartinha da esposa dele. Pôncio, durante a noite eu sofri muito por esse justo. Tipo assim, vê lá o que você vai fazer aí. Aí o Pôncio Pilatos mandou trazer uma tina de água, vendo que os judeus não podiam resolver. O Herodes não quis resolver. Então a decisão final cabia a ele. Ele pega uma tina d'água e lava as mãos. Mas ele não podia lavar as mãos. A última palavra era dos romanos. Lavar as mãos não isenta ele de ter ajudado na morte de Cristo. Jamais. Aliás, diga-se de passagem, tem um monte de gente que lava as mãos na igreja. Tem um probleminha na igreja. O problema é do pastor, eu lavo as mãos. Tem um problema para fazer uma festa. Problema da igreja, eu lavo as mãos. Tem que evangelizar. Problema do grupo de evangelização, eu lavo minhas mãos. Tem um monte de gente lavando as mãos. O cara não quer se envolver, não quer se comprometer, não quer participar e lava as mãos. Mas lavar as mãos
não isenta você da responsabilidade de levar o evangelho a terceiros e da salvação de almas. Nunca lave as mãos, porque lavar as mãos é subir em cima do muro. E com Deus não é possível ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma posição. Então, posicione-se diante de Deus. Seja um cristão atuante, participante, que dê fruto e que o seu fruto permaneça. Não foi você que escolheu a mim, ele disse. Foi eu que escolhi você, para que vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Não foi você que escolheu ele, foi ele que escolheu você. Faça a sua parte, hein? Mateus 26, do 51 ao 53, diz assim: Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Sabe, queridos, Jesus estava indo para a cruz, sabia que ia para a cruz. E o Pedro reagiu. Ele fez o milagre colocando a orelha do soldado dos sacerdotes no lugar. E depois ele avisa Pedro: Pedro, 12 legiões de anjos aguardam uma ordem minha. 12 legiões de anjos. Você imagina, nos céus de Jerusalém, 72 mil anjos esperando Jesus dar uma ordem. O que ia acontecer? Se ele dá uma ordem, acabava a crucificação, acabava ali. Ou seja, os anjos iam acabar com tudo. Mas a Bíblia diz que, como um cordeiro mudo, ele não abria a sua boca. Depois de haver apanhado a noite inteira, porque ele foi pego à noite no jardim do Getsemane, e depois ele foi levado a julgamento, passou pelo sumo sacerdote, Pôncio Pilatos, Herodes, voltou para Pôncio Pilatos, e a noite inteira apanhando, e boa parte do dia apanhando. Agora, cansado, exausto, ele era arrastado para a cruz. Ele foi levado para a morte. No meio do caminho, a situação estava tão difícil que chamaram Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz, porque estava muito pesada. Isso também atrai atenção para a gente, né? Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Então você perceba que nós temos uma cruz para carregar, todos nós temos. Mas às vezes a nossa cruz fica muito pesada, como ficou de Jesus. Mas Deus pode sempre arranjar um Simão Cirineu que nos ajude a levar a cruz e chegar até onde nós precisamos chegar. Amém? Sempre tem uma opção, sempre tem uma ajuda. Deus sempre tem alguém para te dar uma força, para te dar um ânimo. E quero ler também um outro versículo que diz assim, ó: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Do meio-dia, às 3 horas, o céu se fechou. A escuridão tomou conta. É como se Deus falasse: não vou assistir isso. Isso é muito difícil para mim. E o céu se fechou e escureceu tudo e ninguém enxergava direito. Agora, por quê? Porque ele foi levado,
Ele foi pregado na cruz, depois de ser chicotado a noite inteira, as costas acabadas. Agora, um crucificado, ele morre por asfixia. Ele morre asfixiado. Por quê? Porque o peso do corpo pressiona os pulmões e ele fica sem ar. É ali que ele morre. Mas até morrer é uma agonia. Por quê? Porque a mão está pregada, ele suporta o peso do corpo no braço. Aí quando o braço não aguenta mais, ele suporta o peso nas pernas. As pernas estão pregadas, o prego dói, dá cãibras. Daí ele ergue o corpo nos braços. E aquilo, as costas toda lanhada, esfrega na cruz. É um tormento, é dor, muita dor, até que morra. Um crucificado é torturado na cruz. Ele sente a falta de ar do pulmão, ele ergue nas pernas. A perna dá cãibra, ou as costas se esfregam no madeiro, dá dor. A perna dói, ele cede o corpo para os braços, aí dá asfixia, as costas esfregando no madeiro, dor, o braço pregado, dor. Aí ele reveza das pernas para os braços e as costas toda lanhada, sempre esfregando no madeiro. Agora, o mais interessante é o seguinte: ele morrendo aos poucos, sofrendo horrores. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele poderia se transfigurar como se transfigurou na frente dos discípulos e virar Deus, descer da cruz e falar: acabou, isso aqui já está demais para mim. Ou ele podia dar uma ordem por 72 mil anos: tira daqui porque já também não estou aguentando. Mas ele não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele me ama. Porque ele te ama. Porque ali estava uma grande demonstração de amor de Deus e do Filho de Deus por nós. Ele nos ama a tal ponto que ele não desceu da cruz e não pediu ajuda. Ele aguentou até o fim, até exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? E desamparado estava, desamparado ficou até a morte, morte de cruz. Para quê? Para salvar a humanidade, para salvar a mim, para salvar você. Olha, por pior que seja a sua cruz, por pior que seja a sua dificuldade, a cruz mais pesada ele levou no madeiro. Por pior que seja o problema, nenhum problema é tão grande como ser crucificado. E ele foi até o fim. O que cabe a nós agora também? Ser um seguidor de Cristo. E até o fim. Ele tem para nós a salvação eterna. Ele perdoa o nosso pecado. O Espírito de Deus vem morar em nós. E nós temos a perspectiva, a chance da salvação eterna. Não perca isso, não perca, porque essa é a bênção, essa é a nossa vitória. E junto com a salvação eterna, um pacote de bênçãos que vai nos ajudar até nós chegarmos no fim. Mas não desista, Deus está contigo. Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que batiza. Fica firme no nome do Senhor Jesus.